Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A gente morava num conjunto, eu, minha mãe e meu irmão caçula. E bem no apartamento do lado, se mudou um casal, pelo jeito, à primeira vista, sim. Parecia que eram recém-casados. A gente sempre se cumprimentava. Até que aconteceu de um dia até conversarmos. Ele se chamava Eduardo e ela era Bianca. E como eu suspeitava, realmente fazia pouco tempo que eles tinham se casado. 1 ano e 3 meses. Pela conversa que tivemos, pareciam pessoas assim, bacanas. E depois disso, às vezes eu topava com ele, trocávamos algumas palavras, ou então com ela ali na entrada do bloco. Repito, pareciam gente fina. Ela, aliás, demonstrava ser uma menina assim, bem interessada, do tipo que gosta de ficar fazendo perguntas. Agora, uma coisa não dava para negar. Era uma moreninha linda, baixinha, tipo 1,60 m, corpinho de sereia, e tinha também aquele sorrisão assim, apaixonante. Pena que era comprometida, porque pelo menos era o que eu pensava quando passava por ela. Eu estava solteiro. Fazia uns 8 meses que estava sozinho. Tinha terminado um namoro de quase 1 ano. E desde então, não tinha ninguém. Nem ficava com ninguém. Até que depois de uns 3 meses, que aquele casal tinha se mudado para ali, pro conjunto, aconteceu uma coisa bem desagradável. Lembro que era uma quinta-feira, 8 e pouco da noite, quando começamos a escutar uns barulhos no apartamento do lado, justamente onde morava o casal. Era coisa caindo no chão, ou então batendo na parede, vozes alteradas. Olha, eu podia até estar enganado, mas os dois estavam brigando. E pelos ruídos que eu ouvi, o cara devia estar batendo na menina. Escutei xingamentos, ele mandando ela calar a boca, palavrões, inclusive a palavra vagabunda. Juro. Até cogitei de ir até lá, bater na porta do apartamento para ver o que estava rolando, porque se o cara estivesse realmente espancando a garota, alguém precisava fazer alguma coisa, né? Mas a minha mãe implorou que eu não fosse. E ainda me falou: não te mete em confusão. Isso é briga de marido e mulher. E não é a primeira vez que eu escuto isso, viu? Eles brigam, mas depois ficam lá se lambendo, como se nada tivesse acontecido. Não conhece aquele ditado que em briga de marido e mulher, não? Olha, minha mãe até podia ter razão. Só que, sei lá, fiquei incomodado com a situação, pelos gritos da mulher e também pelas coisas que ele falava. Convenhamos, né? Bater em mulher não é coisa de homem. E eu sei que muitas vezes a pessoa faz por onde, né? Mas mesmo assim, existe há outros meios de resolver a situação sem que o homem bata na mulher. Pelo menos é o que eu acho. Olha, várias vezes eu fiz menção de sair pela porta para ver o que estava acontecendo. Mas a mãe me segurou. Segundo ela, já tinha acontecido aquilo algumas vezes. Apesar de eu, por exemplo, não ter escutado nada, nunca. O detalhe foi que dali a pouco o barulho cessou. Eles devem ter parado de brigar e parece que tudo ficou bem. Inclusive, topei com eles no final de semana e realmente parecia tudo tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Eu achei aquilo tão esquisito. Não vou mentir. Achei estranho. Parecia até que estavam se matando naquele primeiro dia. Os dois me cumprimentaram sorridentes, como sempre acontecia. De modo que ficou o dito pelo não dito.
Mas algum tempo se passou, vez ou outra eu voltava a escutar briga, discussão, mas é aquela coisa, né? Qual é o casal que não discute? E tem outra, uma coisa que acontece hoje, dali uma semana acontece de novo, dali vai se, sabe, você acaba se acostumando, né? A gente sabe que num relacionamento, nem tudo são flores. Por isso, preferi seguir o conselho da minha mãe. Olha, teve um dia, logo após uma discussão, que eu topei com a Bianca. Nesse dia, eu me impressionei. Porque eu vi que ela estava com uma mancha roxa, assim, no braço. Dava para ver certinho aquelas marcas de dedos, assim, com toda certeza, do marido, apertando o braço dela. E eu olhei para aquela marca, depois olhei nos seus olhos, mas sacando a pessoa tenta disfarçar. Ela escondeu o braço assim, atrás do corpo, quando eu perguntei se estava tudo bem. Desconversou. Inclusive, notei que ela também tinha um machucado assim no lábio inferior. Só que, sabe, não fiquei forçando a situação, nem fazendo pergunta. Até porque não era da minha conta, né? Mas, sabe, nesse dia, eu acho que foi quando eu percebi que o caso era mais sério. Mais algumas semanas se passaram, até que, para o meu espanto, me deparei com uma situação que me deixou de cara. Para chegar ali no conjunto, havia 3 acessos, 3 ruas. E uma dessas ruas, em especial, era de quem vinha de uma praça com canchas de areia. E era, assim, mais escura do que os outros 2 caminhos, menos movimentada. E era justamente por essa rua que eu estava passando naquela noite para chegar em casa, quando de repente vi aquele carro estacionado debaixo de uma árvore. Eu estava bem devagar, 20 por hora, se tanto. Não diminuí nem acelerei. E vi que tinha 2 pessoas dentro daquele carro, um homem e uma mulher. E o detalhe que me deixou espantado é que a mulher em questão, que estava com o cara, eu conhecia. Era ninguém menos que a Bianca, mulher do vizinho. Só que o carro não era do marido. E nem o cara que estava no carro era ele. Na verdade, era outro homem, bem diferente. Convenhamos, né? O que uma mulher casada vai estar fazendo com outro cara num carro parado numa rua escura? Boa coisa que não é. Quer dizer, depende do ponto de vista, né? O detalhe é que ela me viu. Porque, repito, eu passei bem devagar. E vamos convir. Se eu a vi, ela também devia ter me visto, com certeza. Aliás, até chegou a virar o rosto, assim, tentando se esconder, demonstrando que tinha me visto. Só que naquela altura, não adiantava, eu já tinha visto. Lembro que cheguei, estacionei o carro ali no pátio, mas em vez de descer, o que eu fiz? Fiquei ali, dentro do carro, pensando, refletindo sobre o que tinha acabado de ver. Será que ela andava aprontando com o marido? Só podia ser, né? Sim, porque o cara não era o marido. O carro não era do marido. A única coisa que teoricamente era do marido era a mulher. Mas, já que estava com outro, nem ela era bem do marido. A não ser que eu estivesse muito enganado. Aí eu fiquei um tempão ali no carro. E quando resolvi descer, eis que ela também passou pelo pátio, caminhando na direção do nosso bloco. Eu ainda a alcancei. A gente se cumprimentou e vi que ela estava toda sem jeito. Com aquela cara de tacho, né?
Não sabia nem para que direção olhar. Eu, em vez de ficar na minha, começou a coçar a língua e eu perguntei: chegando agora do serviço? Mas perguntei assim, meio em tom de ironia, sarcasmo. Ela baixou a cabeça e respondeu: pois é. Depois até fiquei com pena, porque peguei pesado. Ela viu que era ela. E ela, com toda certeza, tinha visto que a cena havia sido testemunhada por alguém. E esse alguém era eu. Entramos no bloco, subimos a escadaria, chegamos diante dos nossos apartamentos. Repito, eles moravam bem do lado. Nos despedimos e entramos. E como estava com aquela cena bem fresca na minha cabeça, comentei com a minha mãe. Ela falou: ih, Yuri, você não é o primeiro que me conta isso, viu? Esses dias eu conversei com a Elza aqui do 101. Ela me contou a mesma cena. Só que pelo que ela me contou, a menina não estava parada dentro do carro não, viu? Parece que estava beijando o cara. Sério, mãe? Pelo menos foi o que você não viu. Então, deve ser por isso que o marido dela bate nela de vez em quando, né? Porque não tem nada com isso, mas para fazer esse tipo de coisa, não é flor que se cheire. Fiquei ali pensando, eu acho que a mãe tem razão. Fiquei mais pensativo do que já estava. Será que o marido dela também já tinha flagrado no carro daquele cara? E por isso tinha brigado feio com ela? Quem sabe até batido nela? Se bem que eu também não tinha nada a ver com aquilo, né? Melhor coisa que eu fazia era ficar na minha. Minha mãe é que tinha razão. No entanto, é como dizem, a curiosidade matou o gato. E eu digo isso porque não sosseguei. Passei a voltar para a casa do serviço apenas por aquela rua. Tudo para ver se via aquele carro estacionado ali de novo. Olha, demorou 3 semanas, talvez um pouco mais. Até que um dia, eu só fui ver que era o mesmo carro quando cheguei assim bem perto. E adivinha quem estava ali? Dentro do carro de novo, como daquela primeira vez. O mesmo sujeito, eu reconheci, e também a Bianca, a mulher do vizinho. De novo. Dessa vez eu passei quase parando. E dessa vez não tive dúvida nenhuma de que ela realmente me viu. Tanto que sua expressão mudou. Ela levou um susto. Mais uma vez a minha cara foi no chão. Porque agora não tinha outra explicação. Oh, será que eu vi mal? Será que não era? Não, agora não. Era a mulher do vizinho. E o cara era o mesmo aquele. Entendeu? Ali dentro do carro escuro, rua escura, debaixo daquela árvore. Ah, mas de repente estavam só conversando. Eu, hein? Eu, hein? Ela estava aprontando pelas costas do marido. E como bem disse a minha mãe, ele também devia ter descoberto alguma coisa. Por isso tinha armado aquele pé de guerra, aquela noite. Ainda demorou uns dias. Mas eu acabei topando com ela sozinha no conjunto. Estava ainda mais envergonhada que naquela outra vez. O detalhe foi que dessa vez ela se manifestou. Yuri, eu queria muito te pedir um favor. Esquece aquilo que você viu aquele dia, tá bom? Eu me fiz de salame. Esquecer? Ué, esqueceu o quê? Do que você tá falando? Você sabe. Você me viu ali na rua de baixo, no carro do meu amigo. Ah, do teu amigo. Eu vi, é verdade, mas quer dizer que ele é teu amigo?
Ela deu um sorrisinho assim, mas acho que foi de nervosa. Depois fez uma cara e mais uma vez pediu que eu não comentasse com ninguém. Falei que ela podia ficar tranquila. Não tinha intenção mesmo. Aliás, não tinha nada a ver com aquilo, né? Mas aproveitei para lhe dar um conselho. Olha, não sei se você sabe, mas aquela rua ali é meio perigosa, né? Não convém ficar parado ali. Ainda menos à noite. Tem tantos outros lugares aí que dá para ir. Ela novamente sorriu, meio sem jeito, mas deve ter entendido o recado. Imagine. Eu tinha flagrado 2 vezes ali. O que impediu o marido dela? Ah, mas é que ele ia por outro caminho. E daí? De repente o cara resolvia mudar de caminho? Olha, o fato é que depois dessa conversa, aí ficou tudo muito claro, né? Muito claro. E eu fiquei até, juro, até com pena do cara, o marido. Numa outra vez que eu topei com ele, ali no conjunto, ele veio me agradecer, sabe, por uma ferramenta lá que eu tinha emprestado para ele. Aliás, nem fui eu, tinha sido a minha mãe. E eu fiquei, repito, com muita pena. Até que, alguns dias depois, irônico, foi ela que veio me agradecer por não ter comentado nada com o marido. Disse que estava morrendo de medo de eu falar alguma coisa. De novo eu disse que ela podia ficar tranquila, que da minha boca ele não ia saber de nada. Só que dessa vez ela respondeu. Para minha surpresa, falou aquilo. Eu parei de pegar carona com o Gelson. A gente não tá se vendo mais. Sabe, eu fiquei olhando pra cara dela, como que dizendo, e eu? Tem nada a ver com isso? Só que, é claro, não falei. O fato é que, pouco a pouco, sempre que a gente se via, eu sentia que ela forçava uma aproximação, conversava comigo, como se tivéssemos, assim, desenvolvido uma intimidade que ela, no fundo, não tinha. Tudo, acredito eu, de medo, né? De eu abrir o bico lá pro marido dela, coisa que eu já tinha dito 2 vezes, que não ia fazer, e não ia mesmo. Um dia, por exemplo, ela me perguntou se eu tinha namorada, se estava saindo com alguém. E deixou no ar que algum dia podíamos combinar alguma coisa, um almoço. Eu só desconversava. Com todo o jeito do mundo, mas percebendo o jogo dela. Porque ou eu muito me enganava, ou ela estava tentando me seduzir. Repito, quem sabe até de medo de que eu desse com a língua nos dentes. Pelo menos era o que parecia. Agora, o problema é que, mesmo sendo uma garota bonita, o que eu menos queria pra mim era confusão. Sabe? Rolo pro meu lado por causa de mulher casada. Mas ela foi se aproximando, me dando abertura de um modo cada dia mais claro. Que um dia, lembro que eu estava saindo de carro ali do pátio e passei por ela, ali mesmo, no conjunto. E ela me fez um sinal, assim como que pedindo que eu parasse. Perguntou para que lado que eu estava indo. Falei que sentido terminal. E ele então aproveitou. Puxa, será que teria como você me deixar no terminal? É que no sábado os ônibus demoram tanto. O certo seria eu recusar. Aliás, o correto era ela nem ter me pedido carona nenhuma. Puxa vida, a mulher era casada. O marido vivia brigando com ela. Sabe Deus por quê? Quer dizer, lá no fundo eu sei por quê, né? Inclusive, eu e a mãe, a gente achava que ele batia nela. Tinha nada que ficar pedindo carona para vizinho. Era falta de bom senso. Eu, inclusive, perguntei se o marido dela não estava em casa. Ela falou que não, que estava trabalhando.
que ela estava indo visitar a mãe. Aí fiquei sem jeito para falar não, né? E, mesmo a contragosto, acabei concordando. Ela foi o tempo todo puxando assunto, querendo saber coisas da minha vida, falando dela. Inclusive, aproveitou para rasgar o cartaz do marido. Falou mal dele um monte. Inclusive, que estava pensando em se separar. Quando chegamos perto do terminal, eu encostei o carro, só que ela continuou ali, me olhando de um jeito assim, provocante, até que pro meu espanto perguntou: você não me falou para onde está indo? Será que não dá para cancelar essa coisa que você tem para fazer aí? Cancelar? Mas como assim? Por quê? Pra gente conversar. Olha, parece que o diabo gosta de atentar a gente, viu? Mesmo aqueles que não querem confusão. Ela falou aquilo, ficou com aquele sorrisinho assim na boca. Sei lá, eu acho que ela devia estar até achando graça da minha inocência. Só que eu não perguntei aquilo por inocência, não. Eu estava querendo tirar o corpo fora. Em seguida ela falou: sei lá, a gente podia beber alguma coisa, conversar. Eu não sou burro. Pelo menos não tanto. Entendi perfeitamente a intenção dela. Só que fiquei na dúvida. E diante do meu embaraço e do meu silêncio também, ela aproveitou e entrou em cima. Agora, se você não estiver afim, tudo bem, eu entendo, né? Fazer o quê? Mas que seria bacana? Isso seria. Olha, eu me senti tão acuado. Sabe aquela coisa assim, eu não queria, só que eu queria. Sabe, tinha uma parte do corpo empurrando para um lado e ela me atraindo por outro. Tanto que, nervoso, eu perguntei: mas que lugar? Você conhece algum lugar? Ela respondeu que podia ser qualquer um, desde que não fosse ali perto, pra gente não correr o risco de algum conhecido do marido dela ver. Olha, naquela hora, se havia alguma dúvida, ela caiu por terra. Mulher estava querendo. A mulher estava querendo comigo. A verdade é que mesmo odiando confusão, pelo fato de ela ser casada, de eu conhecer seu marido e pior, deles morarem bem ali, do lado do nosso apartamento, não tive como tirar o corpo fora, até porque chegou num ponto que ela começou a mexer com tudo em mim. Meu corpo parece que tinha vida própria. Puxa vida, eu sou humano. No fim, a gente acabou se beijando ali mesmo no carro. Só que, claro, não ali, do lado do terminal, mas um pouco mais adiante. E depois daqueles beijos, em vez de irmos a uma lanchonete e corrermos o risco de alguém conhecido flagrar o nosso encontro, olha que eu tentei evitar, mas não consegui. Toquei direto pro motel. Passamos 1h30 trancados naquele quarto, onde fizemos loucuras, isso eu posso garantir. Depois eu a deixei na rua de baixo da casa da mãe dela. E não é para me desculpar, até porque assumo a responsa de tudo, né? Das minhas atitudes, mas não era o que eu queria. Juro, não era o que eu queria. Mas é que chega num ponto que a gente não consegue evitar. E o pior é que depois daquela primeira, teve a segunda e a terceira. E esse caso dura até hoje. Vai completar 11 meses que estamos saindo. Sabe o que é isso? Quase 1 ano. Não sei como ninguém descobriu ainda. Porque, às vezes eu acho que ela dá muito na vista. Corre muitos riscos. Parece que,
sei lá, que não tem medo. Para se ter uma ideia, um dia eu estava sozinho em casa e ela veio bater na minha porta. Estava só de roupão, como se tivesse acabado de acordar ou então saído do banho. Assim que ela entrou, eu fechei a porta. Ela abriu o roupão ali na minha frente, deixando à mostra seu corpo completamente nu. No fim, fizemos amor ali mesmo. Eu peço que ela se cuide. Sabe, não foi uma nem duas vezes que eu pedi para ela, pelo amor de Deus, o que você está querendo? Que teu marido descubra. Mas parece que ela não se emenda. Sabe aquele tipo de pessoa que parece que gosta de viver no perigo? Ela jurou que largou daquele outro, que só está comigo. Mas será? Quer dizer, comigo e com o marido, né? E eu falo isso porque um dia o Eduardo brigou com ela de novo. Dali do nosso apartamento a gente escutou a confusão. Fiquei com medo até de que ele tivesse descoberto alguma coisa exatamente sobre nós. Só que não. A mulher é doida. Mas, mesmo sendo doida, ela me atrai muito, ela me conquistou. Já tentei fugir, porque sei que estou correndo perigo, só que não consigo. Eu sou tão forte para algumas coisas, mas tão fraco para outras. Para essa, por exemplo, da cama. Sou fraquinho. Não consigo dizer não quando ela me procura. Simplesmente não consigo me desvencilhar quando essa mulher vem atrás de mim.